E será que o Bitcoin pode mais uma vez derreter até os tristes 80 mil dólares? Porque você sabe que esse é um suporte muito importante para o nosso Bitica e se ele perder, facilmente ele vai buscar a próxima zona ali na faixa entre 73 e 75 mil. Isso deixaria o mercado todo em desespero, né? Porque todo mundo sabe que a lógica certa para você ganhar dinheiro comprando e vendendo criptomoeda, para quem gosta de fazer isso, é comprar barato e vender caro. Mas por algum motivo inexplicável, as pessoas gostam de comprar quando está no hype absurdo a 120 mil e vende quando está 80 achando que é o fim do mercado. E acaba perdendo dinheiro. Faz exatamente o contrário do que sabe teoricamente e logicamente que elas não deveriam fazer. E por que será que isso acontece? Porque as emoções sempre tomam conta das nossas decisões mais do que a gente pensa. Como o meu caso não é o cara que tenta comprar Bitcoin barato para vender caro, eu só compro e acumulo. Então, para mim, quanto mais baixo eu pego o Bitcoin e mais eu tenho caixa, melhor. Agora, se é para comprar barato e vender caro, eu tenho algumas outras opções que inclusive eu vou te mostrar aqui durante esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Victor Marinho. Seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil, onde a gente traz as últimas notícias junto com análises muito loucas da minha parte, que não sou especialista em nada. Então, o artigo de hoje diz o seguinte: o Bitcoin perdeu o momentum e pode retestar os 80 mil dólares. Ele foi inscrito ontem, na verdade, né? Hoje é dia 26, ele foi inscrito no dia 25. E já começa assim: ativo falhou novamente em se manter acima dos 87 mil, nível crucial para a continuação do movimento de alta. Bom, nesse exato momento ele está acima dos 87 mil, então ele meio que está brigando ainda, né? Tá vendo se vai usar essa região como suporte ou como resistência. E após operar em alta nos últimos dias, o Bitica mostrou alguns sinais claros de desaceleração. Ele perdeu força depois do salto corretivo iniciado no fim de semana, indicando que o momento de alta pode ser menor do que muitos esperavam. Então confira a seguir o que esperar do ativo nos próximos dias. Antes disso, eu gostaria de dizer que uma notícia fundamental, sem ser de leitura de gráfico, que a Metaplanet comprou mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin e tá perto da quantidade de Bitcoin que a Strategy tem, hein? Os caras estão indo buscar. Então isso é assim uma informação crucial para o nosso mercado. Mostra que o interesse institucional dos grandes baleias, dos grandes investidores, não acabou. Eles continuam comprando. Então besta sou eu se não comprar, né? E o Bitcoin foi negociado próximo dos 86.650 na conclusão da análise desse artigo. E ele voltou a cair nas últimas horas depois de falhar em tentar se manter acima dos 87 mil. Esse nível é crucial para a continuação do movimento de alta. Caso o Bitcoin não consiga consolidar força acima dessa faixa, novas quedas podem ocorrer. Inclusive, eu estou com o gráfico do Bitcoin aberto aqui, o gráfico de 4 horas, ó. E, cara, ele está realmente usando os 87 mil como suporte. No momento ele não está usando isso como resistência não, está servindo como suporte, ele está segurando o preço nessa região aqui no gráfico de 4 horas, vamos ver se ele aguenta ficar aí por bastante tempo, né? Torcer para que consiga. E ele chegou a subir cerca de 10% em relação à mínima, que foi de 80.590, registrada na sexta-feira, dia 25/11, e esse salto inicial confirmou que o ativo iniciava uma correção, visto que rompeu o nível de retração de 236 de Fibonacci, localizado lá nos 87 mil. E, no entanto, a pressão vendedora apareceu rapidamente, já empurrando o preço do Bitcoin para baixo desse nível mais uma vez. E esse movimento limitou a capacidade do Bitica de buscar novos topos no curto prazo. Além disso, aumentou a probabilidade de um novo teste lá na região dos 80 mil e a situação piora devido às médias móveis exponenciais. A EMA de 9 dias foi validada mais uma vez como resistência e, nesse sentido, seu cruzamento com a EMA de 21 reforça uma tendência de baixa no curto prazo. Enquanto a estrutura gráfica permanecer assim, as chances de queda seguem maiores do que as chances de novas altas. Então ele foi lá, testou ali a EMA de 9 e não conseguiu romper, né? Ela acabou segurando ele. Então vamos torcer para que ele consiga resistir ali nos 87 mil e voltar a subir, né?
E o fluxo das exchanges cripto reforçam a possibilidade de um novo teste em 80 mil. E dados da CoinGlass mostram que as ordens de venda superam as ordens de compra em mais de 4 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Ai! E as entradas líquidas nas exchanges também preocupam, porque houve mais Bitcoin entrando do que saindo das plataformas nas últimas 24 horas também. E quando isso ocorre, significa que as pessoas estão querendo negociar ou vender os seus Bitcoins. E, consequentemente, amplia a pressão de venda. Enquanto esse desequilíbrio se mantiver, o Bitcoin terá dificuldade para romper o nível de retração de 0,236 da Fibonacci. E a euforia, né, cara? É aquela coisa louca. Tem o efeito FOMO, tem tudo que acontece ao mesmo tempo, tem notícia, tem isso, tem aquilo. O mercado fica doidão. Eu só consigo pensar no que eu sempre falo aqui pra você. Que o maior investidor do mundo, uma vez ele disse: compre ao som dos canhões e venda ao som das flautas. A gente tá ouvindo agora é só canhão, mano. Todo mundo tá atirando no Bitcoin, tá atirando no mercado cripto, é o fim, é bear market, é isso, é aquilo. O índice do Fear and Greed tá no meio do extremo, tá uma doideira. Então, pra mim, particularmente, esse é o melhor momento de comprar. E a gente tem também aqui a questão dos ETFs do Bitcoin que voltaram a registrar saídas. Nos Estados Unidos, mostraram esses sinais negativos. Os fundos conseguiram um respiro na sexta-feira, quando registraram entradas superiores a 230 milhões. No entanto, o alívio durou pouco, porque logo em seguida voltaram a registrar saída nessa semana. Então, na segunda-feira, dia 24, teve uma saída de 150 milhões. E o fundo iBit, da iShares, liderou o movimento respondendo por mais de 140 milhões de dólares desse montante. E desde o lançamento, os ETFs do Bitcoin se tornaram grandes catalisadores do preço, funcionando como aceleradores tanto para momentos de alta quanto para períodos de queda. Assim, caso sigam acumulando saídas, o preço do Bitcoin pode continuar em tendência de baixa. Por quê? Quem compra ETF de Bitcoin não manja absolutamente nada de criptomoeda. Não, a maioria, né? Alguns entendem sim, só que a maioria não. A maioria compra, vê o dinheiro diminuindo e fala: meu Deus, eu vou ficar no 0 a 0, eu vou perder tudo. Porque quem entende mesmo do mercado, cara, cria uma carteira de autocustódia, compra seus bitcoins e guarda lá. Não precisa comprar por ETF, né? Então eu vejo o investidor de ETF como um cara que ainda não entende o real valor do Bitcoin. Só tá comprando ali porque tá disponível, na euforia de ver todo mundo falar: ai, Bitcoin é 120 mil, vai chegar a 1 milhão. Ele escuta isso e compra. Aí ele vê que cai de 120 para 80 e fala: pô, era uma mentira. Isso não vai dar certo, vai derreter. Aí acaba desistindo, vende seus ativos na baixa e faz exatamente o que eu falei para você no início do vídeo. Compra quando tá caro, vende quando tá barato e toma prejuízo. E depois fala: ah, esse negócio aí não funciona. É o normal. Mas quando você estuda, você entende e sabe o real valor do Bitcoin, dificilmente você vai vender, cara. Você vê o preço caindo, você vai querer comprar mais. Só não tô comprando mais porque o caixa já foi quase tudo nas compras aí. Todas as oportunidades que o Bitcoin deu, eu comprei. E todas as semanas eu continuo comprando, independentemente do preço. E aqui também no artigo tá falando sobre o token da Best Wallet, que ele tem ganhado uma relevância no mercado, né? Enquanto o Bitcoin segue nesse cenário de incerteza, o mercado observa a evolução de novos projetos que oferecem soluções práticas e seguras para os usuários finais. E entre eles, a Best Wallet acabou se destacando, que é uma carteira não custodial, que já arrecadou mais de 17 milhões de dólares na pré-venda do seu token nativo, que é o token BEST, e vai terminar no dia 28, ou seja, tá acabando, tá na reta final de venda. O projeto reúne ferramentas importantes, como um agregador de DEX, bridge nativo dentro da carteira, acesso antecipado a pré-vendas e staking com yields atraentes. E além disso, os compradores do token BEST recebem benefícios diretos, como taxas reduzidas e participação em votações importantes relacionadas ao ecossistema da Best Wallet. Se você não conhece, eu uso a Best Wallet, eu tenho ela instalada aqui no meu celular, que inclusive ajuda a minha vida na hora de comprar moedas de pré-venda. Ó, tá aqui minha carteira da Best Wallet, você pode ver que tem as moedas de pré-venda aqui também, que é muito mais fácil, tem essa questão de pontuações que a gente está ganhando. E aqui você consegue ver que eu tenho um pouquinho de Maxi Doge, tenho um pouquinho de Pepnode, algumas pré-vendas que eu comprei, que é muito interessante. Eu vou deixar o link aí da Best Wallet para você, tanto da carteira
quanto da pré-venda que está na fase final aqui, ó, que é o Token Best, que você consegue acessar aí do site oficial da Best Wallet. Você cai nessa tela para aproveitar as últimas chances de pegar o Token Best antes da listagem. Por que eu gosto de moeda de pré-venda? Porque essa aqui você tem uma probabilidade bem maior de comprar barato e conseguir vender caro. Não que sempre vai ser assim, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não pode prever o futuro. Mas a probabilidade é muito alta, porque você compra antes de listar, você compra antes de todo mundo. Nesse caso, eu sempre uso o gerenciamento de risco de 5%, que eu não canso de falar para você. Até que você entenda que você não precisa arriscar mais do que você deve, nem no mercado cripto, nem em qualquer outro mercado. Sempre que você for entrar em qualquer coisa que ofereça risco e você usar o gerenciamento dos 5%, dificilmente você vai ficar em depressão caso você perca esse dinheiro. Porque você para pensar, 5% de 3 mil reais são 150 reais. Então, nesse caso específico, se meu salário for 3 mil reais, eu vou investir só 150 numa coisa assim, como pré-venda, botzinho de trade, qualquer coisa que ofereça risco. Porque esse dinheiro eu sei que eu posso perder sem ficar em depressão. E você deveria fazer a mesma coisa para não se prejudicar, porque o mercado cripto é muito louco. Da mesma forma que ele sobe, ele desce e tudo pode acontecer. Vou deixar aqui também, em cima, aparecendo um outro vídeo para você continuar aqui com a gente.